O Além da Notícia está conversando sobre pesquisas em seres humanos, pesquisas com seres humanos. E sobre este assunto temos conosco aqui um sacerdote, Padre Aníbal Gil Lopes, médico, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, padre, no Brasil, nós temos hoje bastante acesso a pesquisas com seres humanos, em seres humanos, encontramos dificuldades para a realização dessas pesquisas. Como é que é o cenário no Brasil? Vou lhe descrever o cenário que analisa as pesquisas. Hoje no Brasil nós temos cerca de 645 comitês de ética em pesquisa localizados em centros de pesquisa no país. 645. Desculpe, mas isso é um bom número? É um número considerável. Considerável? Não é? Ótimo. Cada um desses comitês terá entre 10, 20, 25 membros. São esses comitês que recebem os protocolos, os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, os analisa, os aprova ou coloca condições, os reformula. Alguns deles, por tratar de coisas muito específicas, sofrem uma segunda análise aqui em Brasília, na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. São mais de 10 mil pessoas que analisam. O número de protocolos é alguma coisa em torno, só na Comissão Nacional, que recebe em torno de 1% dos protocolos, nós analisamos em torno de 80 por mês. Puxa, é bastante. E são milhões de pessoas que participaram ou participam de pesquisas. Então é uma coisa muito mais próxima de nós do que eventualmente se imagina. Eu vou exigir um pouquinho do senhor agora. A gente, quando fala de pesquisas em seres humanos, talvez a gente pense apenas no aspecto da medicina, não é? Mas na área da educação, vou pedir exemplos assim curtos, só para ajudar a gente de casa agora também a identificarmos que a pesquisa em seres humanos ela é muito ampla. Na área da educação, um exemplo de pesquisa. Exemplos inúmeros. Posso dar, por exemplo, na área da educação em povos e nações indígenas. Como é que você desenvolve metodologia capaz de preservar os valores destas comunidades, destas nações, introduzir técnicas de ensino, não é? Isso é objeto de estudo. Como é que você desenvolve isto? Se eu for pegar, por exemplo, a área comportamental, como é que eu vou detectar, por exemplo, no início da universidade, o aluno entra na universidade. É um momento muito crucial, é um momento em que frequentemente é quando ele começa a utilizar álcool, depois droga. Quais são as possibilidades de você, ao receber este aluno, desenvolver abordagens capazes de levá-lo a não entrar pelo caminho do álcool, da droga? Então, há estudos desenvolvidos com isto, metodologias que você desenvolve, que você testa da área de psicologia, da área comportamental. Na área antropológica, um exemplo. Eu diria que na área antropológica, por exemplo, nas nossas comunidades ribeirinhas, nas nossas comunidades na Amazônia ou em outras regiões do país, onde há costumes importantes de tratamento da terra, da agricultura, da preservação da natureza, que muitas vezes, se eles forem estudados e compreendidos, eles podem ter grande utilidade no manejamento do solo. Um outro exemplo, etnofarmacologia. Essas tradições de tribos indígenas, de grupos específicos, que tradicionalmente usam certas ervas, certas vegetais para o tratamento de certas doenças. Se eles usam aquilo tradicionalmente há séculos, é muito provável que ali tenha realmente um valor terapêutico. Então, esse é o estudo que vai lá, estuda, identifica. Aí, a partir dessa planta, em um laboratório, poderá se tentar isolar uma molécula que é a que causa o benefício. Isso pode virar um remédio. Inúmeros medicamentos que a gente compra na farmácia, a sua origem foi uma planta, um vegetal, de onde se isolou uma molécula farmacologicamente ativa. São inúmeros exemplos. Uma última exigência agora, um exemplo na área da psicologia. Olha, a psicologia é uma das áreas de grande pesquisa, não é?
Digamos que você tenha, por exemplo, um certo comportamento. Vou pegar, por exemplo, uma criança autista, doente, e você tenha a proposta de desenvolver certos métodos terapêuticos e verificar se de fato eles são eficientes ou não. Então, claro, para que uma prática em psicoterapia, em psicologia, em medicina, em educação, que ela possa ser utilizada e aceita, tem que se passar por uma fase de comprovar de que ela é eficiente e adequada. Isto são estudos em todas as áreas, não é? E que os resultados devem aprimorar os métodos, os processos das áreas respectivas. Bom, voltando aqui à nossa conversa, nós falamos bastante sobre ética na pesquisa com seres humanos, em seres humanos. Como definir uma pesquisa, entender se ela está sendo ética ou não? Como definir? Primeira coisa é que uma pesquisa deve, antes de tudo, garantir o bem-estar e o benefício daquele que é o sujeito de pesquisa. Princípio, jamais ser maléfica, sempre trazer um benefício. Questão da justiça, não é? A questão dos seus direitos fundamentais. São vários princípios que norteiam uma pesquisa para que ela seja ética, que a sociedade possa aceitá-la como um procedimento correto e adequado para a aquisição de conhecimento. Não é? Não se pode presumir que uma pesquisa possa causar um malefício ao indivíduo. Poderá sim ter efeitos adversos, mas os benefícios deverão ser superiores aos possíveis malefícios. Muito bem. Eu não sei se eu entendi bem, mas e nós temos dificuldades no Brasil para a realização dessas pesquisas ou é um campo muito favorável? Eu diria que o Brasil, até pelo fato de ter normas éticas muito bem estabelecidas, é um país onde as pesquisas se realizam em grande número. Por outro lado, o Brasil hoje é um país que dispõe de recursos humanos e capacidade instalada tecnológica que permite que muita pesquisa seja realizada. O Brasil é um país que desponta como um grande país, não é, envolvido com a pesquisa, não só em seres humanos, mas também em seres humanos. Padre, nós tivemos, eu quero avançar para perguntar o máximo possível antes de acabar o nosso programa. Nós tivemos a aprovação das pesquisas com células tronco embrionárias anos atrás e gostaria de saber se o senhor tem conhecimento do desenvolvimento dessas pesquisas em nosso país? Olha, elas foram aprovadas com grande estardalhaço. Exato. Mas eu devo estar na comissão há pelo menos 5 anos, e nestes 5 anos, que cobre o período da aprovação, não é? Eu acho que foram submetidas à análise 2 ou 3 protocolos. 2 ou 3 protocolos correspondem a a 2, 3 estudos. E que, salvo erro de minha memória, eram estudos voltados para a obtenção de linhagens celulares de origem embrionária. Eu diria, ainda que sejam aprovados, esses estudos eles não estão sendo feitos. Por que não estão sendo feitos? Acho que essa é a pergunta fundamental. Porque, do ponto de vista científico, eles não têm evidenciado que eles possam trazer reais benefícios. Isto é, aquilo que durante durante o grande julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal era a grande contestação. Não se tinha no mundo ainda nenhum resultado positivo com tais pesquisas. Mas foi colocado como expectativa de que seria a solução de muitas doenças. Se eu tiver mais 1 ou 2 minutos, eu farei uma retrospectiva. Se vocês entrarem no Google, o que eu estou dizendo, vocês encontrarão. No início do século XX, se descobriu radioatividade. E aí nós vamos encontrar chocolate radioativo, a pasta de dente radioativa, porque se entendia que a radioatividade tinha inúmeros benefícios. E depois se mostrou água radioativa. Existe um caso histórico de uma pessoa muito importante que
passou 2 ou 3 anos tomando diariamente água radioativa, teve um grande câncer de mandíbula e morreu, não é? E muitos outros casos. Se eu for para quando eu era menino, as vitaminas, também se tinha a ideia de que a vitamina curaria tudo, era só achar a vitamina certa. Há 25, 30 anos atrás, terapia genética, não é? E depois célula-tronco. Em um primeiro momento, as grandes descobertas, elas são interpretadas como a solução de todos os problemas, a grande panaceia. E logo depois vai se identificando quais são os elementos realmente positivos e o que era uma expectativa frustrada. Radioterapia é fundamental, mas ela não se mostrou, né, eficiente em tudo aquilo que se esperava. E eu imagino que célula-tronco é excelente para inúmeras coisas, mas certamente ela não resolve todos os problemas que imaginavam que poderia resolver. Mudando mais uma vez de assunto, o senhor tem conhecimento de pesquisas em seres humanos para clonagem humana? Em nosso país, clonagem humana é proibida. Portanto, isso está fora da possibilidade de execução. Em outras nações isso existe? Há clonagens em animais, não é? Tanto quanto eu saiba, a clonagem humana, ela é proibida em praticamente todos os países. Não é aceita. Na Europa não é aceita, nos Estados Unidos não é aceita. Muito bem. Bom, eu queria saber do senhor qual a importância das comunidades participarem desses diversos conselhos aqui dos quais falamos, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, falamos também do Conselho Nacional de Saúde. Que importância tem de nós estarmos atentos a uma temática como esta? Dentro da Constituição de 88 surge o conceito, emana da Constituição, o conceito de controle social. Ou seja, a sociedade que se organiza para controlar as ações de governo, não é? E com isto o Conselho Nacional de Saúde é o grande paradigma, que se manifesta no Conselho Estadual e no Conselho Municipal de Saúde. E eu entendo que poucas pessoas se atentam para que o seu envolvimento com a comunidade deve se dar de uma forma organizada. Se nós reclamamos da saúde, nós devemos participar, controlar, e eu conclamaria cada um de nossos ouvintes para saber onde é que está o seu Conselho Municipal de Saúde, quando é que são suas reuniões, quem participa, assistir, participar, sugerir, controlar, que não basta reclamar. Este conselho existe em cada município brasileiro? Cada município, não é? E eu acho que muitas vezes as pessoas que poderiam contribuir não tomam conhecimento, não contribuem, e são estes os instrumentos que nós temos institucionais para a nossa participação na construção, no mundo da saúde, de procedimentos que ofereçam uma saúde melhor, uma prevenção melhor, um atendimento integral maior e o controle dos procedimentos. Inclusive o controle de verbas, de distribuição, de como é que a saúde, os processos de saúde são executados em nosso país. O ponto fundamental é a nossa participação nas atividades e nos organismos que a nossa sociedade tem para o controle social. Gente, nós conversamos aqui hoje com o padre Aníbal Gil Lopes, médico, professor de biofísica na Universidade Federal do Rio, membro titular da Pontifícia Academia para a Vida, membro da Academia Nacional de Medicina e membro da Comissão de Bioética da CNBB. Padre, foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco e ouvir suas histórias e, sobretudo, a sua vocação. Padre, médico, professor e hoje, para nós, um grande especialista nessas questões da vida. Muito obrigado. E uma única coisa importa, ser filho de Deus. Obrigado. Uma boa noite a todos. Olha, você que esteve conosco também, foi muito bom saber que você estava aí do outro lado, esteve conosco até agora. Fique com Deus. Até a próxima semana com outro Além da Notícia, uma temática certamente muito especial. Mas não se esqueça, nós temos na internet um conteúdo
especial sobre este mesmo assunto é exclusivo. É só você acessar alendanoticia.net. Até a semana que vem com outro programa. Boa noite, bom sono e até lá.